A minha ida para Porto Alegre, né, foi um pouco antes, e eu entrei na Embratel praticamente junto com a ida de vocês para São Paulo, porque vocês foram para São Paulo, se não me engano, setembro, outubro, e eu fui admitido na Embratel dia 27 de outubro, né? E aí eu fiz um período, aquele período inicial, de quem tem pouca idade, foi andando, mas logo em seguida a inquietude empreendedora não deixou eu quieto, né? E aí eu comecei, primeiro era fazer uma renda maior do que aquilo que eu recebia, que não era ruim para a época, mas não era o dinheiro que me movimentava, né? O que me movimentava eram as oportunidades que apareciam. Então, eu, junto com a Vera, a gente fez alguns eventos da Secretaria de Educação, como acompanhamento no tempo das provas de, como é que se madureza, sei lá, coisa do tipo, assim, depois mudou o nome, que era o supletivo, depois virou supletivo. E aí, quando entrei nesse novo ambiente, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que precisavam fazer comunicação bastante grande aqui. Então, eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas que eram empresários para instalar som, telefonia nos ambientes. Então, aquilo que eu já sabia fazer no tempo de Guanabara, em Rio Grande, eu comecei a fazer em Porto Alegre, porque ainda era forte a telefonia de botão, não era telefone de escada, apesar de eu já ter conhecimento técnico para isso. Mas a telefonia que rolava nas pequenas empresas era a telefonia de cabinho de pares, e a gente ligava cada ponto num número. E o interessante, assim, ó, no início, para poder identificar os cabos, eu não entendia da malha, eu fui aprender a malha depois, eu criei uma régua, peguei uma barra de conectores, aqueles plásticos, enfiava os fiozinhos e botava a tensão e do outro lado eu identificava, até aprender a ligar com malha. Quer dizer, para nós, o problema nunca foi um atrapalho, o problema sempre foi um jeito de encontrar uma solução para sair do problema, né, da situação, que não chega a ser bem um problema, uma situação que a gente estava vivendo. Então, não era difícil, apareceu aquela situação que podia atrapalhar, a gente já encontrava uma saída. E aqui eu acho que é importante a gente citar um conceito. Tá? Às vezes as pessoas dizem para mim, não sei se também dizem para ti, pá, como vocês são criativos. Não, acho que nós somos inovadores, que o criativo é quem vem antes de nós, aquele que do zero faz alguma coisa. Nós pegamos uma situação e encontramos uma alternativa. Então, eu me classifico mais como uma pessoa inovadora. Eu pego o que existe e tento melhorar. O criativo é o cara que inventa a roda. Hoje eu quero arrumar um jeito de aproveitar essa roda, fazer uma roda diferente. Então, eu me considero um inovador. Então, o que eu tinha para fazer era aquilo ali. Eu fazia de qualquer maneira, eu chegava no resultado desejado. O caminho que eu usava, isso não interessa. Interessa que o resultado ele fosse alcançado. E isso me levou a fazer uma segunda e uma terceira renda. Eu tive um momento em Porto Alegre que eu tinha 3 fontes de renda. Eu trabalhava na madrugada com a Embratel, ia para casa de manhã, dormia, meio-dia saía para uma segunda renda e depois, 5 horas da tarde, pegava a terceira renda para depositar às 11 horas, 23 horas da Embratel para fazer o turno da noite. Então, é o período que tivemos 3 rendas para a gente poder cumprir um programado que era, na ocasião, comprar o nosso primeiro apartamento. Então, essas atividades de encontrar... Então, o que a gente fala, já falamos isso em outra ocasião, o que é a gente ser empreendedor, né? O empreendedor vê o que todo mundo vê, só que ele enxerga diferente que os outros não enxergam, né? Então, a gente vê a oportunidade e, em cima da oportunidade, sai fazendo e vai desbravando, e com isso a gente conseguiu virar
uma página da história para não repetir a história dos nossos pais, que sempre é a proposta da geração seguinte, né? É importante, nesse momento, a gente aproveitar, como tu diz, os recados paroquiais, né? Porque nós estamos todas as terças-feiras no Instagram, agora no YouTube também, com os Irmãos Empreendedores. No Instagram, o Instagram do Nelson é @ponce.nelson. E eu, Gilberto, Gilberto Ponce Dias. No YouTube, nós estamos com o Vendo de Fora, né? E o Vendo não, é só para entenderem que o vendo é um vendo de ver, né? Vendo de ver de fora. Então, vendo de é um vendo de visão, de olhar de fora. Então, é só um momento paroquial dentro do que nós estamos conversando. Eu vou falar tudo de novo porque eu esqueci do meu telefone, meu microfone desligado. Mas tudo bem. Quem sabe faz ao vivo. Então vamos lá de novo. Quem estiver nos vendo no Instagram, porque essas coisas eu acerto depois. Quem estiver nos vendo no Instagram, tá? Vai ver duas figurinhas, o Gilberto e o Nelson em cima, e embaixo está uma figura escrita nossa no canal no YouTube, Vendo de Fora. Tá? Quem estiver vendo no YouTube vai ver uma figura de um lado, o Gilberto, a do Nelson do outro, e no meio a imagem que vai ser levada ao ar no Instagram. Tá? Então são as nossas peripécias de conexão. Tá? Então, só estou contando para ti que um pedacinho eu estava com o microfone desligado e eu vou contar novamente que eu estou nos vendo aqui pelo YouTube aqui do lado no meu telefone. Estou assistindo, está online, funcionando, tá? Então, estou emocionado de novo agora porque eu botei o microfone para funcionar.